escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, crianças! Que delícia estar aqui mais uma vez com vocês, para juntos nós louvarmos a Deus. A nossa lição hoje é a lição 12 da nossa revista e nós vamos continuar falando da vida de Paulo. Vocês se lembram a semana passada qual foi a história sobre a viagem que ele fez? Se vocês não assistiram, é bom vocês assistirem, porque é continuidade, tá bom? Para começar, nós vamos fazer uma oração. Então vamos fechar os olhos. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para aprender, para ouvir e para exercitar a Tua palavra nas nossas vidas. Nos dê sabedoria para isso, cuida da nossa semana, da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá para a história. Então, crianças, a nossa história hoje é com o Paulo de novo. Vocês se lembram a semana passada sobre aquela viagem que ele fez com Silas e Timóteo? Muito bem. Paulo também fez outras viagens, escreveu muitas cartas para as igrejas que ele havia fundado. E não foi somente para as igrejas que ele escreveu carta, não. Ele também escreveu carta para os amigos dele. Por exemplo, para o Timóteo, para o Tito, para o Filemon. E onde será que estão essas cartas, crianças? Vocês sabem? Aqui, ó. Na nossa Bíblia Sagrada. Todas as histórias que Paulo escreveu estão na nossa Bíblia. Mas nessa história de hoje, Paulo estava preso. Por que será que ele foi para a prisão? Claro que foi porque Deus permitiu, né? Mas por quê? Existiam líderes religiosos que não acreditavam em Jesus e sentiam muita inveja dos cristãos. E eles conseguiram mandar Paulo para a prisão. E um belo dia eles estavam ali, ó, reunidos, elaborando um plano, porque eles não queriam somente que Paulo fosse preso, mas também eles queriam matar Paulo. Olha que horror! Mas enquanto eles estavam ali, quem apareceu? O sobrinho de Paulo. E olha lá, ele ouviu toda a conversa, todo o plano que eles estavam tramando. E vocês sabem o que ele fez? Foi correndo contar para o seu tio, Paulo. Tio, você não sabe o que eu ouvi. Aquele grupo ali de homens não gosta do Senhor. E eles estão tramando um plano terrível. Eles vão pedir para o comandante para levar você para uma reunião no conselho, com a desculpa de que querem ouvir o Senhor. Mas é mentira! É mentira, tio! Eles querem fazer uma armadilha para te matar. Paulo ouviu tudo, agradeceu o sobrinho e foi falar para um oficial, pedindo para que o menino fosse falar com ele. E lá, chegando, lá estava o comandante. E o menino foi lá e contou tudo para ele, como ele havia ouvido o plano que eles estavam tramando para matar o seu tio.
O comandante disse para o menino: não conte a ninguém o que você acaba de me dizer. Pode deixar comigo que eu vou dar um jeito nisso. O comandante também agiu rapidamente, mandando uma escolta com muitos soldados levarem Paulo para outra cidade. E graças a Deus, Paulo chegou lá são e salvo. É claro que aquele grupo de homens que queriam matá-lo ficaram com muita raiva. Alguns homens foram atrás de Paulo na outra cidade para onde ele foi, mas não conseguiram encontrá-lo. Sabe por quê? Paulo continuou preso, mas não numa cadeia, no palácio do governador. O governador escondeu ele lá porque acreditou que Paulo era inocente. Ele era muito bem tratado, ele podia receber visitas, mas ele não podia viajar. Mas Deus tinha falado com Paulo que ele iria para Roma. E com certeza Deus daria um jeito de cumprir o plano dele. Paulo correu conversar com o governador e disse a ele que gostaria, já que fosse para ele ficar preso, né? Que ele gostaria de ser julgado pelo imperador. E vocês nem imaginam onde o imperador morava. Em Roma. Então, o que aconteceu com Paulo? Ele foi para Roma, mas foi uma viagem muito difícil. E vocês sabem qual foi o meio de transporte que eles usaram para ir até Roma? Tchan, 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 tchan. Foi de navio. Ixi, mas a viagem era longa e perigosa. E lá foram eles. Quando eles chegaram em uma ilha, Paulo avisou que eles não deveriam embarcar, mas esperar mais um tempinho ali. O capitão não ouviu Paulo. E vocês não imaginam o que aconteceu. O navio enfrentou uma tempestade enorme. Estava a ponto de afundar. Eles começaram a jogar as coisas no mar para ver se o navio ficava um pouco mais leve. Oh, meu Deus, tudo está caindo. Nós precisamos nos salvar. E de repente os homens olharam para Paulo e Paulo estava ali, tranquilo. Por que Paulo estava tão tranquilo? Vocês sabem me dizer? Porque Deus havia dito que ele chegaria em Roma e que todos se salvariam daquela tempestade. Então, a tempestade continuou e todo o navio foi se desfazendo, foi tudo caindo, tudo. As comidas que eles tinham estavam caindo. Eles foram jogando tudo para que o navio ficasse mais leve, para eles correrem menos perigo. E Paulo ali, ó, tranquilão esse Paulo, porque ele confiava em Deus. E ele disse assim: homens, tenham coragem, confiem em Deus. Eu estou certo de que ele vai fazer o que ele me disse. Nós vamos todos cair desse barco e, porém, vamos ser arrastados para uma ilha. E olha só, todos eles caíram no mar. O navio se desfez e cada um se segurou em uma parte do navio que eles haviam jogado. E então eles foram parar em uma ilha. Todos se salvaram. E a hora que eles chegaram, eles queriam fazer uma fogueira para se esquentar. E Paulo foi atrás dos gravetos para fazer a fogueira. E ele começou a procurar os gravetos e de repente, uma cobra
segurou a mão de Paulo. E todos os homens ficaram olhando a reação de Paulo, e Paulo não gritou, não chorou, não sentiu dor. As pessoas desconfiaram, disseram: ué, como assim ele não sentiu dor? Ele deve estar mentindo para nós. Mas não, Deus, crianças, fez com que Paulo não fosse envenenado pela cobra, não sentisse dor. Então Deus salvou Paulo da tempestade e também da picada da cobra. E eles foram muito bem recebidos pelas pessoas ali da ilha. E lá eles ficaram durante 3 meses, porque eles não tinham como ir embora dali para Roma. Eles não tinham outro meio de transporte. E ali eles ficaram. Depois de 3 meses, eles partiram para Roma. Quando Paulo chegou em Roma, ele foi recebido por um soldado, o qual disse que ele ficaria preso em um lugar que seria tipo sua casa, onde ele teria o direito de sair, de viver, diferente do que seria numa prisão. E assim Paulo continuou em Roma. Ele continuou escrevendo cartas, ajudando as pessoas e sempre pregando a palavra de Deus para todas elas. E assim termina o livro de Atos. A Bíblia não conta como Paulo morreu, mas nós sabemos que por causa da grande perseguição dos cristãos, Paulo e os demais apóstolos morreram com muito sofrimento, mas eles nunca abandonaram sua fé. O amor a Deus e o desejo de ver muitas pessoas convertidas a Jesus sempre existiu. E aí, crianças, o que vocês acharam da história de Paulo? Espero que vocês tenham gostado. E o que a gente pode aprender com essa historinha de Paulo? Que Deus cuida de nós o tempo todo. Assim como Ele cuidou da vida de Paulo, Ele também cuida de nós. Como que Deus cuida de nós? Deus nos deu uma família maravilhosa. Deus nos dá o alimento de cada dia e não nos deixa faltar. Deus nos faz nos sentirmos amados por Ele, porque o amor dele é o maior do mundo. Ele perdoa os nossos pecados. Enfim, diversas formas nós podemos ver o cuidado de Deus na nossa vida. E nós devemos louvar, agradecer e engrandecer o nome dele. Agora, nós temos 2 coisinhas para fazer. Primeiro, decorar o versículo. E o versículo está lá em Marcos, e o versículo é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Vocês vão falar o versículo e em seguida eu vou sugerir uma brincadeira. O papai e a mamãe, ou 2 adultos que estiverem aí na sua casa, vão pegar um lençol, 2 vão segurar de um lado e 2 do outro lado. E vocês vão falar o versículo, se não falar o versículo não vale, hein? E vão se jogar, como se o lençol fosse a tempestade e você fosse Paulo. Você vai se jogar na tempestade. E você tem que confiar nessas pessoas que estão segurando a coberta para não derrubar vocês no chão. Então vai ser muito legal. Vocês vão falar o versículo, vão se jogar na tempestade e a pessoa tem que segurar vocês. Eu gravei aqui em casa com os meus filhos e vou postar aqui para vocês verem. E eu também quero ver vocês. Então vocês vão fazer a brincadeira, vão filmar e pedir para a mamãe colocar no nosso grupo do WhatsApp. Combinado? Espero, tá bom? Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Marcos 16:15. Sobe no sofá.
Ó a tempestade. Pula na tempestade. Aê, agora o Davi. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Muito bem. Agora o Davi na tempestade. Muito bem. Boa semana para vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida e a família de vocês. Um beijo. Tia Gabi tá morrendo de saudade.